Andei, pessoal. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo de Hegel, filósofo alemão que viveu aí no século XIX, ele vai fazer uma crítica a Kant, principalmente a duas formas ou dois conceitos importantes do pensamento de Kant. Um deles é o conceito de número, que é a coisa em si. Para Kant, nós não conhecemos a realidade como a realidade é. Nós só conhecemos os fenômenos, ou seja, como a realidade aparece para os nossos sentidos. Na verdade, como os nossos sentidos e a nossa faculdade da sensibilidade capta e interpreta através do entendimento esses dados fornecidos pelos sentidos. O Hegel vai falar o seguinte: esse número, essa coisa em si, ela não é separada do fenômeno. Na verdade, tudo que nós conhecemos são ideias, tudo que nós lidamos são ideias. Por isso ele é o idealista. Então a coisa em si, a essência é o quê? A ideia. Quando eu falo de realidade, eu não estou falando de uma coisa que existe independentemente da minha consciência. Eu só tenho consciência da realidade graças à minha consciência. Se não fosse a minha consciência, eu jamais saberia o que é realidade. Ou saberia? Você acha que alguém sabe ou consegue saber o que é realidade sem ter uma consciência? Oi? Não dá para saber, né? Dá para saber que nós, por termos consciência, lidamos com uma ideia chamada realidade. Agora, se os animais têm consciência disso, por exemplo, não dá para saber. Se os vegetais têm consciência disso, nós também ainda não sabemos. Sabemos, a partir de alguns estudos científicos, que há algum nível de consciência nos animais. Uns mais, outros menos. Por exemplo, os mais próximos que chegam de nós são os macacos e os golfinhos. Inclusive, tem algo que já é um vestígio, um sinal significativo de consciência, que é a capacidade de se reconhecer, principalmente se vendo. Só tem dois animais junto com a gente que, ao se ver no espelho, sabe que é ele mesmo. Golfinhos e macacos. Os outros acham que é um outro animal. O cachorro, por exemplo, acha que é outro que é brigar ou brincar. O gato é a mesma coisa. Então o conceito de número ele vai criticar. E outra coisa que ele critica, o pensamento de Kant é um pensamento estático, que acredita que a realidade ela não muda, que a essência ela sempre permanece a mesma. Isso vem desde os antigos, desde Aristóteles que já falava isso. Para Aristóteles, o que muda é a aparência, a essência não muda. Porque se a essência de um ser mudar, ele deixa de ser quem ele é. É aquilo lá que dizia o Aristóteles, né? A aparência, ela muda, a essência não muda. Qual que é a essência do ser humano? Aristóteles dizia que é a razão. Por quê? Porque é algo que distingue a gente de todos os outros seres. O homem é um animal racional. Um animal como os outros, mas racional como algo específico dele. A nossa aparência pode mudar. Você pode perder os braços, perder as pernas. Né? Você pode ficar gordo, ficar magro, ficar careca. Tudo isso vai mudar. Mas você não vai perder a sua essência? Não, porque a essência não muda. Já para o Hegel, a essência muda. O número muda, a essência da realidade muda. A essência da realidade é justamente mudança. Tudo que mais acontece na realidade é mudança. Por isso ele vai defender o seu método dialético. A dialética de Hegel mostra aí como os opostos eles alcançam a resolução, funcionando ali na forma da oposição. É a oposição que gera o progresso e a mudança. Nós estamos hoje com uma questão sendo debatida no nosso país, a PL das fake news. Vocês estão por dentro aí? Já ouviram falar? A PL das fake news. Há duas posições antagônicas, a favor e contra. A galera que é contra diz que vai cercear a liberdade de expressão. A galera que é a favor diz que não vai cercear a liberdade de expressão. Pelo contrário, vai regular as big techs, as grandes plataformas que veiculam conteúdos muitas vezes fake, ou deixam também que conteúdos criminosos
aconteçam de forma livre nessas plataformas. Gente combinando por meio dessas plataformas fazer ataques em escolas, trocando fotos ali, vídeos de pedofilia e vários outros tipos de crime, além de informações falsas. Então há um embate. E esse embate é o que move a história humana por Hegel. Se não houver oposição, não há mudança. E sem mudança não há evolução. É interessante que haja esse debate, porque há vários pontos polêmicos de fato na lei. Várias situações ali que podem gerar certo ali, BO. Assim como também precisa de uma certa regulação, porque é o que ele fala. Se não houver regulação, lei nenhuma, nós temos ou pode acontecer a tirania. É o que está acontecendo com as Big Techs. Elas são monopólios. O Google tem concorrente? Não tem concorrente. Então ele é um monopólio praticamente. E ele dita o que vai acontecer hoje no mundo. Ele tem tanto o Google quanto o dono do Facebook também, que é dono do Instagram, do WhatsApp. Esses dois caras são extremamente poderosos. Porque eles têm todos os nossos dados ali. Quem tem redes sociais, ou quem usa a internet, tudo que você pesquisa, tudo que você digita, eles sabem. Eles sabem mais da sua vida do que o próprio governo. E todo esse poder nas mãos de uma Big Tech, a galera fica questionando, a gente vai dar o poder nas mãos do governo para ele poder regular? Ué, mas e essas plataformas? Elas que criam as suas próprias regras, tiram do ar e propagam conteúdos de forma completamente aleatória, ou com as diretrizes dela lá. Alguns tipos de conteúdo eles não deixam compartilhar, outros eles deixam. E muitos desses que eles deixam são criminosos e viralizam. Será que não precisa de regulação dessas empresas? Será que elas têm que agir com um poder hoje muito maior do que qualquer governo do mundo? Porque elas são multinacionais. Elas não estão só num país, elas estão no mundo inteiro. E com um poder muito maior do que qualquer país. Inclusive para manipular o quê? A opinião das pessoas. Porque é nessas plataformas que tem sido divulgado tudo. E ela funciona na lógica do algoritmo. Esse algoritmo é 0 ou 1, é 8 ou 80, e por isso essa polarização política. Para essas Big Techs é interessante que haja essa polarização e essas brigas, essas discussões. E aí a gente percebe que o Hegel já falava disso lá no século XIX. Então, a tirania é a tese, a liberdade é a antítese, ou seja, o oposto. A tirania da Big Tech é a liberdade de expressão, porque muitas vezes não há liberdade de expressão dentro dessas Big Techs. Se você falar alguma coisa, algum tipo de conteúdo que você quer, você... Aí precisa do quê? Precisa da síntese. A síntese entre tirania e liberdade é a lei. Porque a liberdade absoluta pode levar à tirania. E a tirania suprime a liberdade. Então a lei impede com que haja tirania e que a liberdade seja ilimitada. A liberdade precisa de limites. Porque eu não posso usar a minha liberdade para tirar a liberdade dos outros. Eu não posso usar a minha liberdade para cometer crimes, no caso das Big Techs. Ou propagar notícia falsa, manipular a opinião das pessoas. Inclusive elas estão manipulando, porque elas não querem o PL, o que elas estão fazendo? Cortando o alcance de todo mundo que fala conteúdos que vai contra. Ou até reprimindo, né? Suprimindo. Então na visão do Hegel, a síntese surge aí desse antagonismo, né? Da tese, antítese e síntese, né? Essa é a visão dele, essa é a dialética que move a história. É importante a oposição, porque é a oposição que gera mudança. Mas o que acontece é que ambos os lados hoje em disputa, nem o que é oposição, né? Cada um quer impor o seu modo de pensar, sem levar em consideração o que o outro pensa. Não querem a discussão, não querem impor em debate. Muitos estão falando que se debateu a PL, não se debateu com a sociedade, não. Pode ter se debatido em alguns círculos bem restritos. E tem muitos pontos ali polêmicos que precisam ser melhor discutidos. Uma livezinha aí, hein?